Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde aqui? No nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, tá chegando pela primeira vez aqui? Te inscreve no canal, lá do ladinho tem o sininho das notificações para tu ativar. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa aqui embaixo teu comentário, beleza? No meu nome, Luiz Eduardo, chega mais e vamos juntos para falar de Flamengo e Vélez Sarsfield e Flamengo, partida pela volta das semifinais da Libertadores. O Flamengo vence mais uma vez pelo placar de 2-1, 6-1 no placar agregado, um verdadeiro massacre, né? E no caso a equipe do Dorival Júnior se classifica para mais uma decisão, lembrando que essa é a terceira final do Flamengo nos últimos 4 anos, um total aí de 4 finais, das quais 3 delas aí nas últimas 4 edições de Libertadores. Os gols do jogo: o Vélez Sarsfield saiu na frente no placar com um gol do velho conhecido do futebol brasileiro Lucas Prato, e o Flamengo virou com um gol de Pedro e um gol também do Marinho, beleza? A gente vai falar inicialmente que o Flamengo, em comparação ao Vélez, não tem comparação, né, gente? Até porque a gente viu o retrato que foi a partida de ida, um verdadeiro massacre, embora o Flamengo jogasse fora de casa, e a diferença de investimento, a qualidade técnica, não tem, né? Nem como a gente começar uma discussão aqui. A equipe do Cacique Medina até tentou, sim, mas quando foi tentar já era tarde demais. O 4-0 já estava firmado no placar, né? Então, até que eu posso dizer que o Vélez surpreendeu na sua proposta inicial. Isso porque conseguiu abrir o placar, né? Em certo momento causou uma certa tensão no Maracanã, por que não dizer, mas o Flamengo tomou as rédeas da partida no somatório, digamos assim, dos 90 minutos e se classificou, era favorito no confronto e vai fazer a decisão contra o Atlético Paranaense. Vamos falar das escalações, né, que no caso os respectivos técnicos mandaram a campo. O Flamengo foi a campo com Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Fabrício, Bruno e Pablo no miolo da zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda. Dois volantes eram João Gomes e também o Vidal, Arrascaeta e Everton Ribeiro ali como meias, e lá na frente o Everton Cebolinha e o Pedro. Já o Vélez Sarsfield foi a campo, né, com o Burian, que foi o goleiro, o Rara na lateral direita, o De Los Santos e o Brizuela na zaga, na lateral esquerda o Ortega. Dois volantes, Cáceres e também o Garayaldi, o meia armador era o Florentin, pela direita o Orellano, pela esquerda o Jansson, lá na frente o Lucas Prato, essa é a equipe do técnico Cacique Medina. No primeiro tempo, pessoal, eu vou até dizer para vocês que o Flamengo, obviamente, com maior posse de bola, isso porque tinha o 4-0 no placar, e óbvio, né, que a gente vai ter que ser sincero nesse espaço ao dizer que a postura de um atleta, quando ele sabe que está com 4-0 no placar, tudo bem, tem um discurso de respeito ao adversário e tal, isso faz parte, mas no psicológico do atleta, no consciente ou no inconsciente, como queiram, o reflexo do resultado faz parte das suas ações e do seu posicionamento. É claro que o Flamengo estaria mordendo muito mais se precisasse ir atrás do placar. É claro que estaria buscando incessantemente fazer um gol a todo momento se estivesse atrás do placar. Mas a realidade, a tranquilidade, que no caso a equipe se permitiu, né, tranquilizar-se pela longa vantagem construída na ida, fez com que a postura dos jogadores fosse até um pouco mais cautelosa no quesito marcação. E isso também justifica um pouco da postura do Vélez. Isso porque se o Flamengo tivesse mordido do início ao fim, o Vélez não teria tido nem a oportunidade de ter feito um golzinho. Mas a gente também tem que exaltar a equipe argentina, que lutou, é bem verdade, mas a diferença, como a gente já citou, é escancarada, é nítida, é um abismo entre Flamengo e Vélez Sarsfield nesse momento, tá? E a gente vai dizer que o Flamengo, inclusive, teve alguns erros na saída de bola, tá? Coisa rara de se acontecer. E alguns momentos que subia a marcação, o espaçamento meio de campo, ataque, ficava muito grande, o que talvez facilitou também um pouco do sistema proposto pelo Cacique Medina, que é até uma coisa bem inusitada que eu percebi no esquema proposto por esse treinador ex-internacional, é que ele utilizou, né, o Lucas Prato como referência no setor ofensivo, mas ele estava muitas vezes vindo para o jogo, né, como se fosse um meia, um armador, né, então achei um pouco estranho isso, até porque o Lucas Prato nem tem tanto essa característica, é um cara de área, muita força física, mas construção de jogo realmente foi bem esquisito o que o Cacique tentou propor, mas quando o Lucas Prato estava fazendo isso, por sinal, o Vélez conseguiu fazer 1-0, tá?
E esse gol do Vélez aconteceu num erro do Flamengo, principalmente a bobeada, né? A bola foi cruzada na área e o Lucas Prato acabou se antecipando ao Pablo e abrindo o placar. E nesse momento o Maracanã se sentiu assustado, obviamente, todo mundo esperava o Flamengo passando o trator, mas isso aconteceu especificamente na segunda etapa. Mas ainda no primeiro tempo, o Flamengo tomou, né, obviamente, o controle mais uma vez da partida e conseguiu um empate com ele, né? Não poderia ser diferente. Pedro, ele marca mais um gol nessa edição da Libertadores e já a gente vai trazer uma estatística aqui no vídeo para falar sobre o Pedro nessa edição da Libertadores, tá? Por muitos momentos também o Flamengo apostando numa maior posse de bola, né, tentando chegar à meta do Vélez Sarsfield, a equipe argentina apostava nos contra-ataques, mas não é aquele time com uma característica tão acentuada, né, tão nítida do jogo de transição. Realmente, o esquema que o Cacique propôs foi mais de povoar o meio de campo e a partir daí construir oportunidades de gol, tá? E aí vem a segunda etapa. E efetivamente, durante os 45 minutos, né, finais da decisão de 180, o Flamengo dominou. Foi avassalador do início ao fim, fez 2-1, né, mas poderia ter feito 3, 4, sem nenhum problema. E aí o gol da virada acontece a partir do momento da entrada do Marinho, em que no caso ele faz um belo gol com a assistência dele, Pedro. Então, o Flamengo aí 2-1, 6-1 no placar agregado, realmente só passeou no resto da partida. E aí o Vélez se desorganizou totalmente, sentiu o gol, sentiu o baque, né? Sabia que a possibilidade de reverter o placar dentro do Maracanã era muito improvável e ainda mais com 2-1 contra 6-1 no agregado, realmente aí é aquele famoso jogou a toalha e tentou, claro, alguma jogada ou outra, mas sem levar efetivamente tanto perigo. Mas é fato que o Flamengo se classifica com uma grande goleada 6-1 no placar agregado contra uma equipe que eliminou o River Plate, né, nessa edição da Libertadores, no caso, o Vélez Sarsfield. Inclusive, o próprio Flamengo teve um gol que inicialmente validado, mas depois anulado pela checagem do VAR. Um gol do Pablo que aconteceu ali nos acréscimos. E o Dorival ele promoveu mudanças interessantes porque ele justamente sabe que jogar contra a Argentina pode a qualquer momento pintar expulsão, coisa desse tipo. E no momento em que, por exemplo, o Felipe Luiz estava amarelado, o Vidal tinha acabado de levar um cartão amarelo, ele rapidamente já promoveu substituições, colocou, no caso ali, as reservas imediatas, Pulgar e Ayrton Lucas, no intuito justamente de evitar novas faltas, né, se necessárias, e no caso expulsões, o que culminaria, sem dúvidas, num grande prejuízo para a final da Libertadores, tá? E por falar em final, a gente vai falar de grana, né, até porque o Flamengo, chegando à final, fatura pelo menos 6 milhões de dólares, o que dá ali aproximadamente 31 milhões de reais. Para ser mais específico, 30,9 milhões de reais. E caso seja campeão, né, se faturar o tricampeonato da Libertadores da sua história, vai se igualar, por exemplo, a Grêmio, São Paulo, Santos e também ao Palmeiras, né, como as equipes brasileiras com maiores números, né, os maiores números de títulos de Libertadores da América, tá? E aí, além disso, né, vai faturar também 16 milhões de dólares, caso seja campeão, o que dá em torno ali de 82,5 milhões de reais, uma grana muito importante para um elenco, né, muito qualificado, que é esse do Flamengo. Público no Maracanã, 66.635 e a renda da partida ali pouco mais de 5 milhões e 500 mil reais, 5 milhões 522 mil 336 reais, uma renda espetacular para uma bela festa da torcida do Flamengo, mais um aí dentro do Maracanã. A final é logo ali, dia 29 de outubro, contra a equipe do Atlético Paranaense, lembrando, em partida única realizada em Guayaquil, tá? E no caso, o Atlético vai em busca de um título inédito, né, na sua história recente, que vem crescendo demais no cenário internacional, e o Flamengo vai em busca aí de um tricampeonato, tá? E aí eu vou trazer algumas estatísticas dessa partida relevantes, falando não só do Flamengo, como também de alguns jogadores individualmente, tá? Vamos começar falando do próprio Flamengo. Todas essas estatísticas que eu tô pegando aqui, elas são do SofaScore, tá? Vamos lá. Começando pelo Flamengo, nas últimas 4 edições de Libertadores, 46 jogos, incríveis 32 vitórias, 5 derrotas, somente 5 derrotas nas últimas 4 edições de Libertadores, incríveis 76,1% de aproveitamento, 104 gols marcados, 41 gols sofridos.
campeão em 2019, vice-campeão em 2021 e finalista em 2022. O Flamengo vive uma fase impressionante. Além disso, vamos falar de números individuais, como eu prometi, para falar de Pedro. Isso porque Pedro, com 25 anos, é o artilheiro isolado entre os 817 jogadores da Libertadores 2022. 12 jogos, 6 como titular, 12 gols, média ali de 1 gol por jogo, uma coisa absurda, e 2 assistências incríveis, 44 minutos para participar de um gol. Ele precisa de menos de um tempo, né, de uma partida para poder participar de um gol. 25 chutes, 17 no gol, 73% de conversão de chances. O Pedro, né, muito provavelmente vai ser convocado pelo Tite para a Copa do Mundo do Catar. Ele é um cara que está crescendo demais sob o comando do Dorival Júnior. E mais uma vez, eu não canso de repetir aqui no canal. Um dos grandes méritos do Dorival Júnior desde o início eu citei isso. Coisa que eu não via com o Domenech Torrent, coisa que eu não via com o Renato Gaúcho, com o Paulo Souza muito menos, é colocar Pedro e Gabigol juntos. Ele achou a fórmula ideal e esse Flamengo é a melhor versão, na verdade, do Flamengo desde a era Jorge Jesus. Não podemos deixar de falar também dele. Everton Ribeiro, ele é ídolo do Flamengo, 33 anos, passou o Júnior, Maestro Júnior, e se tornou o jogador com mais partidas pela Libertadores na história do Flamengo. 49 jogos, 11 gols, 11 assistências, 77 passes decisivos, 16 grandes chances criadas, 53 chutes, 30 no gol. Realmente o Everton Ribeiro é um jogador muito diferenciado, é um craque de bola. A gente tem que ser bem sincero aqui, é um grande jogador, experiente, mas com uma vitalidade absurda. E por falar em vitalidade, a gente também tem que falar de juventude. Ele é João Gomes, mais uma atuação absurda desse garoto, cria do Ninho do Urubu, e que sem dúvidas nessa janela de transferências vai ser cobiçado, nessa janela aí do final do ano, na verdade. Ele vai ser cobiçado pelos grandes clubes do futebol europeu, mas o Flamengo tem renda, tem porte, né, tem estrutura para, no caso, dificultar, né, a saída desse grande jogador. João Gomes entre os jogadores de Flamengo 2, Vélez Sarsfield 1. Primeiro em desarmes, 8 desarmes. Primeiro em duelos ganhos, 15. Ele foi também o primeiro em dribles certos, 6. Primeiro em acerto no drible, 100%. O segundo em ações defensivas, 9. O terceiro em passes certos, com 50. E ainda o terceiro em ações com a bola, com incríveis 83 ações com a bola. Realmente, o João Gomes, ele é um cara muito diferenciado. A qualidade dele para sair para o jogo, para recompor, beleza? É um cara que é muito versátil. E é o típico volante moderno, aquele que não se restringe somente a marcar ou somente atacar. Ele faz com muita qualidade os dois. Ataca e defende com a mesma qualidade, com a mesma intensidade. Algumas estatísticas no caso dessa partida, né, Flamengo e Vélez, tá? A gente trouxe estatísticas falando do próprio Flamengo e agora nós vamos trazer estatísticas falando do jogo. 51% de posse de bola para o Flamengo, 49% de posse de bola para o Vélez, 5 chutes no gol do Flamengo, 4 chutes no gol do Vélez, 7 escanteios para o Flamengo, 3 escanteios para o Vélez, 2 impedimentos do Flamengo e nenhum do Vélez. Flamengo classificado para a final da Libertadores, mais uma vez a terceira nos últimos 4 anos, e é favorito. A gente tem que ser sincero, até o momento, hoje o Flamengo é favorito em comparação ao Atlético Paranaense, mas do outro lado a gente tem que ponderar, né? Tem um estrategista, um cara multicampeão e acostumadíssimo a competições de mata-mata e também a própria Libertadores. Eu estou falando simplesmente de Filipão. Ele é bicampeão com o Grêmio e, no caso, com o Palmeiras. Ele tem 2 títulos, vai em busca de um tricampeonato e ele é simplesmente campeão da Copa do Mundo, né? Então ele sabe como jogar uma partida única e principalmente uma decisão. Mas realmente, essa decisão da Libertadores, essa final da edição 2022, promete demais. Mais uma final brasileira, como foi no ano passado entre Palmeiras e também o Flamengo, como foi no ano retrasado entre, por exemplo, Palmeiras e Santos. Então, realmente, o futebol brasileiro, mais uma vez, mostrando seu domínio na Libertadores, e a promessa, mais uma vez, é de uma grande decisão, digna de Libertadores. E, sem dúvidas, a gente vai apreciar aqui e que vença o melhor. Essa que é a grande verdade. Parabéns ao Flamengo pela classificação para mais uma decisão. Se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo o teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!